Glória a Deus. Quero parabenizar aí a galera Difren pelo teatro, o Ricardo e a Larissa que ficaram à frente. Vamos dar um forte aplauso a Jesus pela vida deles. Que bênção mesmo. Glória a Deus. Hoje é um culto muito especial, porque hoje, além de nós celebrarmos a Santa Ceia do Senhor, hoje também é um culto de Páscoa, né? Então é bênção dobrada. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. A nossa ceia vai ficar para o final, tá bom? Então você que pegou os elementos da ceia, você segura e guarda. Não perde. Amém? Joga fora não, irmão. Segura aí que no final nós vamos estar ceando juntos. Glória a Deus. E assim como o Alisson falou com vocês, terça-feira eu quero muito te convidar. Já viu? As crianças até deram o rulo lá na salinha, viu? Terça-feira eu quero te convidar, vai ser muito, muito bacana. A gente vai ter aqui a festa da multiplicação com o nosso querido e amado pastor Sandro, pastor Júnior Leão, pastora Álbia. Vai ser uma bênção. Pastor, para quem é essa festa? Para todos nós, amém, queridos? Então seja muito bem-vindo, terça-feira, 19 horas, vai ser uma bênção de Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é: quando a esperança ressuscita. Quando a esperança ressuscita. E cabe muito bem, né, nesse domingo de Páscoa, nós falarmos sobre ressurreição. Então hoje, como domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, nós celebramos a ressurreição de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Cristo. Mas também vamos celebrar a ressurreição da esperança. A ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre, foi uma ruptura definitiva na história da humanidade. Crendo ou não crendo, todo mundo vive essa ruptura. E quando eu falo todo o mundo, é todo o mundo literalmente, né? Porque todos os dias nós assinamos, nós colocamos no corpo no e-mail, nós preenchemos um recibo, nós colocamos a data de nascimento de Jesus. Então, é uma ruptura na história da humanidade. Além de uma ruptura na história da humanidade, é uma ruptura definitiva do pecado para com a vida do cristão. Amém ou não amém? Glória a Deus. Após a ressurreição de Jesus, nós vivemos uma nova vida, porque se alguém está em Cristo, as coisas velhas e tudo se fez. Então é através da ressurreição em Cristo Jesus, é através da ressurreição em Cristo que nós vencemos a morte, é através da ressurreição em Cristo que nós vencemos a desesperança, porque se existe a ressurreição, se existe uma esperança que ressuscita, é porque havia uma desesperança. Quem está entendendo? Glória a Deus. Quem tem Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia. Quem não tem, você pode acompanhar pelo telão. Lá em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 33. Vamos ler um pouco hoje aqui a Bíblia, aleluia. E eu creio que você gosta muito de ler a Bíblia, amém? Glória a Deus. Nós estamos no nosso plano de leitura da Bíblia. Então, todos os dias você lê mais do que 50 versículos da Bíblia. Então, nós vamos ler aqui alguns juntos. E se você ainda não está no plano de leitura, você entra hoje. E daqui a um ano você lê a sua Bíblia completa. No versículo 13 do capítulo 24. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 70 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo.
e lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres que entre nós nos deram um susto hoje. Algumas das mulheres dentre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. E estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas. Não devia o Cristo sofrer todas as coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, porque aqui estamos reunidos no teu santo nome. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos porque nós cremos, Espírito Santo de Deus, que tu és real, tu és presente no nosso meio. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, não conforme o nosso desejo e vontade, mas conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Acabamos de ler aí bastante versículos da Bíblia que conta a história dos dois discípulos a caminho de Emaús, no qual eu acredito que você já ouviu essa história, né? Os dois discípulos a caminho de Emaús. Nós temos louvores, temos tantas coisas que falam sobre esses discípulos. Mas uma das coisas muito interessantes, primeira delas talvez, é que eles eram discípulos. Sim, discípulos. Diga, discípulos. Eles eram discípulos, ou seja, eles caminhavam com Jesus. Quem aqui prestou atenção no teatro? Amém? Amém ou não amém? Quem aqui já viu um morto ressuscitar? Eles viram. Eles estavam caminhando, eles sabiam da história. Quem aqui já viu um cego de nascença voltar a enxergar? Ou enxergar, né? Que não enxergava. Quem aqui já viu? Eles viram, porque eles estavam com Jesus. Quem aqui já viu um milagre de alguns pães e peixes se transformar numa multiplicação, tamanho tal, para dar de comer a mais do que 5.000
homens. Quem já viu isso? Eles viram, porque eles estavam lá com ele. Mas, no entanto, todavia, a Bíblia diz que quando Jesus morre, eles voltam para a sua casa. Olha como é interessante isso. Eles caminhavam com Jesus, mas por algum motivo eles perderam a sua esperança. Você viu comigo lá no texto que eles falam: olha, nós pensávamos que ele ia ser o Cristo. Nós pensávamos que dele viria a solução para as nossas vidas. Nós imaginávamos, os nossos olhos brilhavam quando ele falava. Rapaz, esse Jesus, ele deveria ser o Cristo, mas ele morreu. Mesmo eles caminhando com Jesus, e Jesus por várias vezes falando: olha, eu vou morrer. E aí Jesus falou literalmente: olha, eu vou morrer, eu vou dar a vida por vocês, vou morrer, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, não fica triste não, que eu vou voltar. Mesmo tendo ouvido, presenciado, estando com eles, eles tomaram um caminho que não era o caminho que o Senhor tinha escolhido para eles. Deixa eu falar uma coisa para você hoje à noite. Se Deus te prometeu algo, ele é fiel e justo para cumprir, amém? Amém ou não amém? Se Deus te falou algo ao teu coração, que nem a palavra de Deus falou, o coração deles queimava quando Jesus falava. Ah, meu irmão, não sei se você já sentiu isso, de verdade. Mas quem tem promessa de Deus, de verdade, quando você escuta, quando você vê, quando você tem a revelação que vem do Senhor, você sabe, porque sabe que é Deus que está falando com você. Como, pastor? Não sei. Eu só sei que você sabe. É assim ou não é? Assim era eles. Mas mesmo assim decidiram tomar um caminho que não era o caminho que Deus tinha preparado para eles, né? Então eles estavam num caminho, mas mesmo estando em um caminho, eles se achavam perdidos. Quem aqui já se achou perdido? Não precisa levantar a mão, mas quem aqui já andou por algum caminho e se achou perdido? Eu já, irmão. O que eu vou fazer? Qual é a decisão que eu tenho que tomar? E se eu fizer isso aqui der errado? Será que é da vontade de Deus ou não é? Isso quando você ainda pergunta se é da vontade de Deus ou não. E quando você nem pergunta, né? Já faz logo, é por conta. E aí depois, a grande maioria das vezes, não dá muito certo. E quantas pessoas começaram uma caminhada com Jesus e começou bem a sua caminhada? Porque dificilmente, acontece, tá? Mas dificilmente alguém começa uma caminhada com Cristo porque ama Cristo. A grande maioria das pessoas começam uma caminhada com Cristo porque tem algum problema. A grande maioria, não é todo mundo. Mas às vezes a pessoa está passando por um problema no casamento. E aí conhece alguém que é um líder de um life, que faz parte de uma denominação e diz: olha, eu posso orar pelo seu casamento, eu tenho um life, uma célula, uma igreja, que a gente pode te ajudar. E a pessoa vai ali sem nem acreditar muito. Mas aí ele está precisando tanto, escuta uma palavra e coloca a fé que Jesus pode mudar o seu casamento, ele começa a ter uma transformação na sua vida, volta para casa, a esposa acredita que ele está mudando, ou vice-versa, né? O esposo acredita na mudança, ali começa uma caminhada com Jesus. Quando a gente pergunta quem quer servir a Jesus, quem quer conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, a pessoa diz: eu quero. E aí ela vem e começa uma caminhada, mas não é por amor, não é por entendimento, não é por revelação, mas por necessidade. Sim ou não? A grande maioria, não estou falando que é o seu caso, amém? A grande maioria. Então a pessoa está numa caminhada, mas às vezes perdida. Não tem a revelação ainda de quem é Jesus, de quem é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o ungido, aquele que morreu por mim e por você, ressuscitou no terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, onde um dia todos nós vamos de encontro com Ele. Amém. Glória a Deus. Você vê que os discípulos conversavam, mas não tinham resposta. Eles conversavam entre eles, triste, cabisbaixo. É o que nós fazemos às vezes, né, irmão? Nós não, porque nós somos muito crentes, aleluia.
Mas o que as pessoas fazem às vezes, né? Elas conversam entre si, procuram respostas entre si, mas não levam as suas dúvidas, não vão com as suas petições àquele que pode dar a verdadeira resposta. Sim ou não? Sim ou não? O que eles estavam falando? Poxa vida, que tristeza, hein, meu? Ô, rapaz, perdemos 3 anos, hein? E o outro não foi, não? E agora? Agora nós estamos lascados aqui nesse negócio, né? De achar que ele era o Cristo, e agora, olha, 3 anos sem fazer nada, meu irmão. Vamos voltar. Vamos atrás do tempo perdido. Já pensou num negócio desse? Quando as pessoas não começam uma caminhada com Jesus e dizem assim, ó, presta atenção, irmão. Rapaz, parece que quando eu não tinha Jesus o negócio era mais fácil. Sabe por que era mais fácil? Porque tu podia mentir e não doía. Tu podia enganar e não doía. Tu podia pecar e não doía. Agora tudo é mais difícil mesmo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você, te orientando. Filho, não faz. Filho, o caminho é esse. E aí vai doendo. É que Jesus começa a conversar com ele. Não, vocês não estão entendendo a revelação. Calma aí. Vocês estão demorando muito a compreender. Não já estava escrito? Quem está entendendo? Não já estava escrito? Onde é que eu tenho as respostas, irmão? Não já está escrito. Não, mas eu acho, não. Jesus não fala do seu achismo. Jesus fala da palavra, né? E muitos que estão, às vezes, até vindo para uma denominação, frequentam culto, entram no prédio, porque a igreja é você, amém? Nós estamos dentro de um prédio onde a igreja se reúne. Nós somos a igreja. A pessoa até vem, frequenta, é bacana, mas aí segue vivendo a mesma vida. Nada muda. Tanto faz antes de conhecer Jesus, como depois de conhecer Jesus. É certo isso? Sim ou não? Sim ou não? Não, irmão. Porque se alguém está em Cristo, rapaz, tem que mudar, irmão. Olha para mim aqui de verdade. Se você começou uma caminhada com Jesus, Pai do céu, e a tua vida não mudou nada, existe um problema aí. Eu não quero te acusar, porque quem acusa é o diabo, viu? Mas talvez te confrontar. O problema está entre você e Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa. O problema nunca vem de lá. Eu não estou querendo dizer que é você, viu? Mas o problema nunca vem da parte de Deus. Tá? Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 21, diz assim, ó. Contudo, esperávamos que era Ele quem traria a redenção a Israel. A gente vê nessa frase que revela algo muito profundo. A dor deles não era só de Jesus, era pela morte da expectativa que eles tinham sobre a vida. Porque quando Jesus vem, não sei se você já examinou as escrituras, porque às vezes a gente lê, mas não examina. Você vê a forma que Jesus fala, meu Deus do céu, gente. De vez em quando você se pega chorando. De vez em quando você fica, meu Deus do céu. Esse Jesus não é gente, né? Aquela coisa fantástica. Gente, tem um momento lá em João que diz assim, ó. O sumo sacerdote pega a guarda sacerdotal e diz assim, ó. Vai lá prender aquele caba. Se ele fosse cearense, né, irmão? Tá escrito assim, mas não é caba não, que ele disse. Vai lá prender ele. E aí eles vão prender. Cheio de direito. Os bichos eram ruins, irmão. E quando chegaram lá, Jesus estava ministrando. E tal, e pá. E os guardas, eu imagino os guardas, gente, eu imagino muita coisa. Eu imagino os guardas pegando as lanças, se escorando nas lanças. E olhando assim para eles. E ficando cansado, botando a lança aqui atrás. E passando o tempo e um... E aí, tu vai prender? Rapaz, eu não vou prender o homem, não.
E tu, ou nada, meu irmão. Tu viu o que ele disse, filho? Tu ouviu? Aí quando fala com o outro tá chorando. O que foi? Rapaz, ele falou a minha vida todinha ali. Confusão lá em casa com a mulher, meu irmão. E aí eles voltam com a mão na frente e atrás, com as armas ré aqui, né? E aí eles chegam para os sacerdotes. E aí os sacerdotes cheios de direito, né? Cadê o homem? Tá o remate, tá preso. Rapaz, não prendemos, não. Como é? Sabe o que eles falam? Nunca. Gente, eles eram guarda de quem? Os sacerdotes. Eles ouviam a administração. Eles estavam no culto direto, irmão. Dois ali, pareciam os irmãos da atmosfera. Mas esses irmãos são muito mais lindos, claro, né, irmão? E educados e aleluia. E eles tudo armado, ouvindo os sacerdotes pregar, irmão. E pregava aquele negócio todo. Eles disseram assim, ó, nunca nós ouvimos alguém falar com tamanha autoridade como esse homem fala. Rapaz do céu. Olha como é que Jesus falava, gente. Os guardas, os sacerdotes ficaram super chateados com eles, né? Uma orelha de plebe maldito, foi aquela loucura. Então hoje nós temos pessoas assim, irmão, que sonha, espera ou esperava por um casamento feliz, mas não deu certo. E aí a esperança vai embora. Aquilo que era esperança fugiu. O ânimo virou desânimo. E muitas vezes o sonho de um lar de paz, de alegria, foi para a ladeira abaixo. Às vezes as pessoas têm um desejo de ter uma estabilidade financeira. Quem não tem, irmão? E aí a crise bate a porta. E aí, no lugar de ter esperança, vem a desesperança. Poxa, eu pensei que eu ia fluir, que eu ia crescer nessa área. Quando eu vejo, parece que nada dá certo. Se nós olharmos aquilo que o mundo nos oferece, aquilo que o mundo fala, aquilo que a mídia mostra, nós vamos ficar loucos. Nós estamos tendo uma guerra aí agora, dos Estados Unidos, Irã, Israel. A conversa que chega para nós é que a gasolina vai bater R$10. E aí, às vezes, a conversa que nós temos como cristão, qual é? Eita glória! Oh, aleluia! Eu já estou vendo o mover de Deus. Eu já estou vendo o poder de Deus se manifestando. E o outro, oh! Chega, né? É essa a conversa, não? Vala, meu Deus do céu! Está se acabando tudo. A gasolina é R$10. As coisas vão subir. Você viu? Meu Deus do céu, e agora? E tem uma coisa, meu irmão. E aí começa, e fala do político, e fala não sei de quem, fala. E aí, meu irmão, às vezes tem até alguém animado dentro. Quando a pessoa sai, é o ladrão do ânimo, né, irmão? Pessoa animada, quando sai, já sai pensando em vender tudo. Vamos embora para Portugal. Vamos embora para os Estados Unidos, porque aqui está se acabando tudo. Nada contra, viu, irmão? Quem quer ir embora, não estou dizendo que você está fugindo, não, viu? Mas será que normalmente nós temos uma atitude diferente? Às vezes a pessoa está naquela meia-idade. Quem que já ouviu falar da crise da meia-idade, né? Às vezes a gente escuta falar, né? Está lá seus 40 e poucos. Não levanta a mão não, viu, irmão? Para não se entregar. E aí você olha para trás, aí fala, poxa vida, eu pensei que com essa idade eu já tinha conquistado isso. E aí você não está no lugar que você gostaria de estar. E aí você fala, caramba, meu. E aí no lugar de ter esperança, vem a desesperança, vem o desânimo, vem frustração. Então tem muita gente que espera, né, ou esperava ter uma vida diferente. E o que vê pela frente é frustração. Você sabe que um dos motivos de muita gente entrar dentro desse ciclo de ansiedade é porque está num local onde não gostaria de estar. Porque tomou decisões que não deveria ter tomado e não agiu como deveria ter agido.
E aí começa a olhar, só vê frustração, desânimo, e aí o pensamento, ó. É a síndrome do pensamento acelerado, né? E aí vem a ansiedade, né? Poxa, não era para mim estar aqui, não estava fazendo isso, aí começa errado demais, e aquilo começa a fazer mal para a própria pessoa. Olha como é forte essa questão de você não ter esperança naquele que ressuscitou. Então vamos ver aqui algumas verdades muito fortes. Primeiro, sem ressurreição, a vida perde sentido, irmão. Não tem sentido sem ressurreição. 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. Em outras palavras, se Cristo não ressuscitou, tudo perde o sentido. Porque sem a ressurreição, o sofrimento não tem resposta. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Amém ou não amém? Se Jesus não ressuscitou, se ele não é o Filho de Deus, se ele não é aquele que nós acreditamos, a nossa fé é em vão. Agora, sabe qual é o maior problema? É você ou eu falarmos que Cristo ressuscitou e ainda vivermos uma vida como se ele estivesse morto. Quem está entendendo? Amém ou não amém? Porque se Cristo ressuscitou e ele nos prometeu novidade de vida, eu deveria acordar pela manhã e estar muito alegre, sim ou não? Eu deveria estar cheio de esperança. O que é esperança? Isso mesmo, né? É esperar com confiança. É esperar com confiança. Esperança, espera confiando que já deu certo. O que Hebreus fala para a gente sobre a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que nós cremos que já recebemos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, então a minha fé, eu coloco ela em quem? Em Deus, em Cristo Jesus. Quem é o seu Deus? É Cristo, sim ou não? Sim ou não? O meu Deus é Cristo. Como que eu peço algo a Jesus? Eu peço em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, sim ou não? Então é isso que nós precisamos entender, ter essa revelação no nosso coração, queridos. A morte, sem a ressurreição, a morte tem a palavra final. Porque quem está em Cristo, ele não morre. Sim ou não? Mas ele nasce para uma nova vida, para a vida eterna em Cristo Jesus. Onde no dia nós vamos estar com o nosso Senhor e Salvador. Eu não sei se você tem esse sentimento no seu coração, mas todos nós precisamos ter. Que é em Cristo, irmão, que é a nossa verdadeira alegria, só em Cristo Jesus. Sem ressurreição, o pecado continua dominando. O pecado continua dominando. Então, quem nos deu o livramento do pecado? Jesus, sim ou não? Quem está vivo aí, diga amém. Glória a Deus. Né? Quem nos deu o livramento do pecado? Através de quê? Da morte, sim ou não? Sim ou não? Da morte na cruz. Quem deveria ter morrido? Nós. Olha para a pessoa aí, só para ela acordar, diga assim, era você. Diga, a morte era para você. E era mesmo, queridos. A morte era sua. E ele decidiu morrer no meu e no seu lugar. Por quê? Porque ele levou os nossos pecados. Qual é o salário do pecado? A morte. Então, sem ressurreição, a vida continua vazia, querido. Sem Jesus ressuscitado, nós podemos até existir, mas nós não vamos viver plenamente, porque a plenitude de vida está em Cristo Jesus. Lá em Eclesiastes 3:11 diz assim, ó: Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem. Quem aqui quer morrer? Se eu perguntar, ninguém. Ninguém. Se você perguntar para alguém que tem 150 anos, olha, você quer morrer? Ele vai dizer não. Ou se tiver sentindo muita dor, meu filho, já vivi muito. Mas se você perguntar assim, ó, mas tem um corpinho aqui de 20 anos para você, vamos só transferir a tua mente para ele. Dá certo? Na hora.
Pode jogar lá, que eu estou pronto para viver. Por quê? Porque nós fomos criados para sermos eternos. Né? Deus nos criou para ser eterno. Quando Deus criou Adão para a eternidade. Nós, como filhos de Adão, temos isso no nosso coração. Então existe um vazio dentro do ser humano que nada nesse mundo pode conseguir preencher. Nada. Nada mesmo. Se nós pararmos para pensar que quantas coisas não já aconteceu há pouco tempo, ou está acontecendo. Quantos aqui passaram pela Covid? Todos, né? Porque você estava morto. Todos nós passamos pela Covid. Quem lembra da Covid? Como foi terrível o negócio, não? Meu Deus do céu. As igrejas fechou tudo. Não podia. Quando abriu, era um tapete de água sanitária. Nem que era aquilo, nós botávamos dentro do... A pessoa vinha nela com sapato. Se o sapato fosse de camurça, saía com sapato de 2 cores. Acabou-se, perdeu na hora, já era. Tinha que vir de bota para a igreja. Ou então, dizendo de quê? De chinela havaiana. Os pés ficar tudo cortado. Foi terrível, gente, Covid. Todo mundo andando de máscara. Quando nós voltamos para a igreja, era 1 metro de distância de um para o outro. A esposa não podia ficar perto do marido, não podia ficar perto do filho. Tinha uma quantidade X de pessoas para ficar dentro da igreja. Gente, nós passamos por coisas terríveis. Eu lembro que o pessoal ficou fiel a Deus, viu, irmão? A gente fazia live e orava. Até em dízimo e oferta. Eu nunca vi tão fiel, irmão. A gente colocava os pessoal ali na porta para receber. Nem podia, mas o pessoal devolveu o seu dízimo, a sua oferta. Porque, rapaz, morrer, eu vou morrer fiel. Aleluia, né? Então, nós passamos, fomos... Não foi algo fácil. As pessoas ficaram bem empolgadas em servir a Deus. Mas passou, queridos. E ao passar, quantas pessoas desistiram da caminhada? Ah, rapaz, não vou morrer agora, não. Deixa eu dar um pulinho ali, né? Deixa eu entrar no cangaço de novo aqui, que daqui a pouco eu volto, quando der certo. Só que muitos entram e não voltam, infelizmente, né? Quantas guerras nós não estamos enfrentando, irmãos? Comentei há pouco tempo aqui, nós temos a guerra no Irã agora, Estados Unidos, Israel, Irã. Gasolina subindo, petróleo. Meu Deus do céu. Medicamento, muita coisa, irmão. Minha pergunta é, só tem essa guerra acontecendo? Não tem, irmãos. Não é só essa guerra, não. Até guerra é mídia. Eu acompanho muito, sou muito conectado com o Portas Abertas, né? Eu recebo uma revistazinha deles por mês. Não lembro de qual agora. Mas você sabe quantas pessoas, quantos cristãos morreram em guerras nos últimos 6 meses? Quantas guerras estão acontecendo na África? E os cristãos são queimados, tocados, são destruídas, e não passam em lugar nenhum. E nós nem ligamos. Sabe por quê? Porque não dói no meu bolso, cara. Eu vou comer meu ovo de chocolate na Páscoa. Os cristãos é que morram. Mas com o Irã eu estou preocupado. Por quê? Porque passa todo dia, irmão, na televisão. Para falar do presidente A, B ou C. Mas e os nossos irmãos que estão morrendo todos os dias? Por que não passam, irmão, na Globo? Por que não passam na Record? Por que não passa? Passou um dia desse aí, né? Quando mataram, acho que bem 500 lá numa pancada só, queimado. Quem está entendendo? Amém. Mas existem guerras que estão dentro de casa. Tem muita gente enfrentando guerra na família. Casamento se acabando, filhos saindo de dentro de casa. Guerras pessoais, que as pessoas muitas vezes não conseguem vencer.
Por que não consegue vencer? Porque Jesus não é o centro, não acredita na ressurreição de verdade. Porque se eu creio, tudo muda. Tudo muda, irmão. É como tentar matar a sede com água salgada. Quanto mais bebe, mais sede se sente. E é assim é com o dinheiro, com o prazer sexual, status, conquista da vida. Parecem resolver, mas só aumenta o vazio. Então o maior problema não é a dor, é não discernir Jesus. Lá em Lucas capítulo 24, no versículo 15, fala assim, ó: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a falar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus estava ali do lado deles e eles tinham informação suficiente para saber quem era Jesus, mas eles não tiveram a revelação. Quantas pessoas Jesus está caminhando perto, mas não tem a revelação que Jesus está ao seu lado? Quantas pessoas Deus tem dado livramento, Deus tem mandado pessoas a falar com elas, Deus tem falado sim de uma forma tão... Rapaz, mas só falta mesmo dizer, sou eu, se materializar. Assim como foi com esses 2 discípulos. E as pessoas continuam no caminho errado. Eu lembro que quando eu fui operado do coração, eu já falei isso para vocês, mas a gente precisa ter esse discernimento, né? Que quando eu estava na casa da minha mãe, chegou uma pessoa e disse, quem é o dono desse carro? Eu digo, sou eu, uma senhorinha. Nunca vi ela antes, nunca vi depois. E ela disse, você é o dono desse carro? É. Vinha eu passando, por que parar, por que não parar, parei. Estou brincando, foi isso não. Vinha eu passando por aqui, vi esse carro e eu disse, olha, você é o dono? Sou. Deus mandou dizer que já deu livramento você várias vezes de morrer do coração. Aí eu falei, tá bom. Ok. Amém, amém. Foi-se embora, eu fiquei show de bola. Outra semana eu vou fazer um exame periódico, que eu já tinha feito várias vezes. E quando eu estou lá na esteira, o cara, você já desmaiou? Eu digo, não, já tive vontade, irmão, que cansa, né? Não, estou brincando não, mas você já desmaiou? Eu digo, não, já teve escurecimento da vista? Não, aí já fiquei nervoso. Mão gelada. Se eu nunca tinha desmaiado, o pessoal dá vontade, né? Não, rapaz, você tem um problema no coração. Eu digo, como é, meu irmão? Aí já, a vontade de andar na esteira já se acabou-se logo. Corra! Eu digo, e pode? Problema no coração? Pode. Ande mais um pouquinho aí. Você quer parar? Eu digo, rapaz, por mim já tinha parado, fazia tempo já. Pois pare. E aí eu fui falar com a Lívia, né, brincando. A Lívia pensou que eu estava brincando, mas amém. Resumo da ópera. Saí de lá, acho que com uns 30 dias, 40 dias, estava sendo operado o coração. E aí alguns amigos meus falam assim, poxa, cara, vai no outro médico. Como é que tu vai só em um médico? E já opera. Eu falei, meu irmão, vou te falar uma coisa. Deus mandou uma mulher lá em casa para dizer que ele já tinha me dado um monte de livramento de morrer do coração. Eu vou fazer um exame. O médico diz que eu tenho um problema do coração. Eu vou na especialista. Ela diz que eu tenho que operar do coração. Eu vou no cirurgião. Ele disse que já fez a mesma cirurgia que eu, no mesmo lugar que eu, que é um lugar que dificilmente acontece. Escapou. E eu vou escapar. Tu não acha que é muita coincidência, não, isso não? Aí seu papoco chegou lá no céu, mas Jesus, eu não tinha o propósito de ganhar as nações. Aí Jesus disse, meu filho, eu mandei a mulher, mandei o médico, mandei a médica, mandei o cirurgião. Você que quis vir para cá, não fui eu que lhe trouxe, não. Sim ou não? Amém ou não amém? Gente, não é porque você passa por uma situação difícil, porque eu brinco aqui, irmão, mas na hora, meu filho, você pensa logo nos meninos, né? Meu irmão, se eu morrer, o bichinho, quem vai criar, meu Deus? Mulher nova, arruma outro. Meus filhos, Jesus, e agora, meu pai? Você pensa, irmão. Se você se deixa levar pela situação, você não tem a revelação.
Não está aqui não, viu, irmão? Enfrentei agora. Pode anotar aí que fui eu que... Estou brincando. O que quer dizer com isso, querido? Às vezes vai aparecer situação na sua vida que você não vai entender, irmão. Meu Deus, mas para que vem a doença do coração? Eu não sou o teu filho, eu não sou pastor, eu não quero ganhar nações, e agora eu vou me operar do coração. Mas por que veio essa enfermidade? Por que veio essa dor? Por que veio essa morte no meio da minha casa, da minha família, da minha parentela? Nos tirou da nossa paz. O que a palavra de Deus diz? Todas as coisas cooperam para o bem, irmão. Tudo coopera, tudo coopera. Lá em Lucas 24, diz assim, ó, versículo 25. E ele lhe disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer. Então Jesus, ele não menosprezava o sofrimento deles, ele confrontava a incredulidade. Isso aqui é forte, irmão. Eu já falei isso aqui algumas vezes e vou repetir. Muito cristão não recebe a promessa de Deus porque quer levar Jesus, ó, no H, né, irmão? Como assim, pastor? Quer se passar por coitadinho. Jesus está vendo meu sofrimento. Eu disse, estou. Está vendo a minha dor? Estou. Faz alguma coisa. Não é assim que funciona. Qual é a chave para você virar a promessa na sua vida? Qual é? Quem sabe? Quem sabe? A fé. Tem a fé, irmão. Não, só a fé aí, meu Deus do céu. Diga assim, a fé. É a fé, irmão. É a fé que vai fazer. Quando o médico disse, você vai operar, eu vou operar. Ele falou assim, você pode morrer na mesa de operar. Você pode morrer na hora que eu for colocar os produtos que o seu corpo rejeita, tá? 2 ele aceita, 2 ele rejeita. Você pode morrer. Eu digo, vai. Na hora que eu fui operar, tá ali a minha testemunha. Nós aqui, ó, na porta, sala de cirurgia aqui, o médico chegou, maluco o médico. E, meu irmão, tá ligado no 380, sei lá que aquele cara tinha. É o seguinte, meu irmão, você vai mesmo, vou. Pois então pronto. Você ainda pode morrer por conta... Inventou outra morte que tinha lá na hora. A Lívia já temendo a bichinha, meu Deus. Eu digo, meu irmão, é muita morte para morrer nessa cirurgia aqui, viu, meu irmão? E aí, eu digo, bora! Pastor, você ficou com medo? Claro, meu irmão. Claro que eu fiquei. Mas eu digo, rapaz, se eu for para o céu é bênção. E se eu ficar, é para cumprir o propósito de Deus. Estou aqui, irmão, cumprindo. Jesus disse, está na hora ainda não, fica por aí. 0 bala. Aleluia. Amém? Mas se você for incrédulo, meu irmão, o que você vai ganhar com isso? O que dá mais trabalho? Acreditar ou não acreditar? Gente, mais trabalho é não acreditar. Sabe por quê? Alguém que não tem fé, alguém que não tem esperança é muito ruim, irmão. Você fala com a pessoa desesperançosa, é aquela pessoa para baixo. Pois é, rapaz. E aí, irmão, amanhã é segunda-feira. Alguém cheio de fé. Cara, amanhã é segunda-feira, eu não estou empregado, mas é o primeiro dia útil da semana, eu posso colocar currículo, eu estou uma semana inteira de oportunidade. Alguém desesperançoso. Eita, meu Deus, amanhã tem que acordar 5 horas da manhã para trabalhar. Ir lá para aquela empresa, meu Deus do céu. Perto daquele povo, com aquele patrão. E aí o outro não está nem empregado, irmão. E está cheio de esperança. E o outro está empregado e está o quê? Desesperançoso. Diga misericórdia. Misericórdia mesmo. E aí Jesus começa a falar com ele no versículo 27. E é interessante que Jesus fala com eles. E aí ele começa a falar de Moisés e vai até todos os profetas. Porque muitas vezes, irmão, nós conversamos uns com os outros e esquecemos de conversar com quem pode nos dar a resposta certa. E a resposta certa vem do Senhor, irmão, vem da palavra de Deus. Eu já comentei aqui algumas vezes, a maior dificuldade do cristão hoje em dia é porque ele tem feito um Cristo de acordo com a sua vontade, conforme a sua semelhança. E se aquele Cristo não for
pregado conforme ele quer, ele sai, irmão, da igreja. Ele vai para outro lugar, e vai para outro lugar, e não fica em lugar nenhum. Por quê? Porque a palavra de Deus vai chegar um momento que ela sempre vai nos confrontar. Essa é a realidade. A Bíblia diz, sabe o que para nós? Que Cristo em vós, é Cristo em mim, é Cristo em você, que é a esperança da glória. Se a minha esperança, irmão, não está na ressurreição do meu Senhor, do meu Salvador, daquele que pagou um alto preço pela minha vida, em quem ou em que eu vou colocar a minha esperança? A minha esperança tem que estar em Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pastor, então por que tem gente que serve a Jesus e não vê, não acontece isso? Eu não sei, querido, mas alguma coisa está errado nesse servir, nesse estar com Deus. Porque já falei para você, se eu estou em Cristo, as coisas têm que mudar, sim ou não? Tem que ser transformado, sim ou não? Meu Deus do céu, eu não posso viver uma vida em Jesus e dentro da minha casa ser um inferno. Eu não posso viver uma vida em Jesus e viver ruim financeiramente. Não está certo, não está correto. Alguma coisa está fora do lugar. Com Cristo eu sei que não é o problema, mas em mim, o que eu tenho montado para a minha vida? Qual é o Cristo que eu tenho servido? É o Cristo da palavra de Deus, aquele que me confronta, aquele que me diz, aquele que roubava, não roube mais, aquele que pecava, não peque mais, aquele que mentia, não minta mais? Ou é o Cristo jeitinho, o Cristo? Não, isso todo mundo faz, então eu também vou fazer aqui uma maracutaiazinha, porque Deus perdoa. Aleluia. Não é esse Cristo, irmão. Existe um Jesus, um Cristo todo-poderoso. Amém ou não amém? Todo-poderoso, irmão. Uma vez eu ouvi alguém falar assim, um podcast, o pastor dizia: rapaz, olha, eu acho que nós não vivemos mais época de cura. E ele é muito inteligente. Mostrou todos os seus diplomas, PhD, porque agora nós não estamos mais nessa dispensação. Nesse momento aqui nós estamos só para pregar aqui um para o outro e nós vamos para o céu. É muito mais fácil eu me confortar com aquilo que eu não consigo fazer do que eu clamar e me humilhar para me ter. Quem está entendendo? É muito mais fácil, irmão. Porque se eu falar, cara, eu quero ser usado. Ah, meu Deus. Eu quero que quem aqui não fala... Não vou perguntar, não. Mas... Não vou perguntar, mas vou falar, tá? Porque às vezes a gente começa uma caminhada com Jesus e aí alguém fala em língua. A pessoa, poxa, eu quero muito falar em língua. E a pessoa começa a pedir, mas no caminhar a pessoa desiste. Desiste de falar em língua. Ah, não é para mim, não. Quem disse que não é para você, irmão? A Bíblia diz que é o menor de todos os... É o menor, irmão. É o menor de todos os dons. E aí, eu estou falando de uma coisa simples, tá? E aí a pessoa, quem quer, aqui na nossa igreja às vezes, eu sei que a pessoa não fala. A gente fala que é noite de glória. Vem cá, quem não fala em língua ainda. A pessoa nem vem mais, irmão. Porque já veio umas 10 vezes e não falou em língua. Então o subconsciente dele qual é? Eu não tenho mais esperança. Rapaz, eu fico bala, viu? Eu fico bala. Porque se Deus prometeu, meu irmão, Ele vai cumprir. Rapaz do céu, eu sempre fui muito louco por Jesus, muito apaixonado por Jesus, meu irmão. Quando eu converti, tudo que tinha na Bíblia, eu quero. Eu acho que eu estou mais mole hoje, irmão. Tem tempo, eu quero. Quando eu converti, na igreja que eu converti, tinha uma equipe lá, da equipe de 25 pessoas, 2 falavam em língua. Aí disseram, rapaz, para falar em língua precisa... de tantas coisas e tal. Aí eu digo, mas rapaz... Aí eu fui falar com um irmão na fé, Assembleia de Deus, que era meu amigo, até hoje meu amigo demais. Eu digo, rapaz, como é que fala em língua, meu irmão? Ele, meu irmão, é 5 anos de crente, 25 vigílias, não sei o quê. Eu digo, meu irmão, é mesmo, é. Tá na Bíblia. Quem está entendendo? Tá na Bíblia. Está na Bíblia isso. É que tá
falar não. Eu digo, porra, então pronto, eu vou falar já já. Com 2 meses. Irmão, como é que pede? Eu nunca nem tinha visto, não era crente, mano. Minha família não tinha ninguém crente, só a Bíblia mesmo. Precisa mais do que a Bíblia, é a promessa. Rapaz, a primeira vez que eu vi, eu falei pra você, fui numa igreja de crente me chamado para uma oração, irmãos. Cheguei lá, aí fechava as portas, ó. E a luz diminuía. Meu irmão, quando o pessoal começava a falar em língua, eu digo, fala, meu Deus do céu. Onde foi que eu entrei, Jesus? Oh, coisa medonha, meu Deus. E eu com medo medonho. E as irmãs pegavam no outro, caía. Digo, rapaz, se pegar em mim aqui, se eu cair. Digo meu Deus, eu orando para Deus, Jesus, se eu escapar dessa, nunca mais eu volto. Quando eu descobri que quero falar em língua, rapaz, eu vou voltar. Resumo da ópera, né, irmão? Acho que uns 2, 3 meses, irmão. Eu ia orar. Eu li a minha Bíblia inteira, eu acho que uns 3, 4 meses, eu li minha Bíblia inteira, eu ficava até a madrugada, e eu dizia assim, pode vir, Jesus, estou preparado, é agora, manda! E eu tentava escutar, né, o som, como de um vento impetuoso, não ouvia nada, só o som do ventilador lá em casa. Eu digo, será que é esse o som? É aquele ventilador antigo, né? Teca, 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 teca. Eu digo, não pode ser esse som, meu Deus. Fomos para um encontro com Deus. Eita, agora chega lá, tem um momento de orar em língua. Eu digo, é agora. Ah, meu irmão, não vou contar a história toda, todo mundo aqui já sabe. E a gente foi lá, naquele momento, todo errado, todo desmantelado, todo sem jeito. Não pensei que não, estava lá, tempo de morrer de falar em língua. Quando eu saía lá, no outro dia, eu doido para falar para os irmãos, né? Ô, glória, agora eu falo em línguas. Quando eu fui falar para os irmãos, sabe o que eles disseram para mim? Você não fala em línguas. E eu digo, eu falo em quê, meu irmão? Você não foi batizado. Eu digo, eu fui o quê? Você foi visitado. Não, pode estar errado, porque eu não pedi visita. Eu não sou homem de visita. Eu pedi para ele morar aqui dentro de mim, já ia morar. E até hoje, irmãos, eu falo em língua, até hoje. Sabe por quê, querido? Eu estou falando isso para você, porque eu quero motivar a sua fé, irmão. Porque alguém desanimado é alguém muito ruim de lidar, meu irmão. Eu contei isso aqui no primeiro culto, vou repetir agora, no segundo culto. Vamos já orar. Eu lembro que nós estávamos lá na Igreja da Paz há uns 15 anos atrás. Ele era lá no Oswaldo Soares. Estava lá o pastor Hernani. 15 anos ou mais. E aí, ele falou, vamos orar por cura. Gente, eu nunca tinha visto ninguém ser curado na minha vida. Nunca. Se chama aqui os doentes. Chama logo aqui dois piólogos que aqui. Que eu quero é pregar, não quero orar por cura. Eu digo, acaba enjoado, né? Rapaz, levaram uma mulher com câncer lá. Uma senhora. Uma cadeira de roda. E botaram essa mulher em cima do altar. Irmão, eu já comecei a olhar assim com espírito de dúvida, né? Digo, rapaz, por que ele não chamou alguém com dor de cabeça, né, meu irmão? E aí essa mulher ali em cima, e todo mundo cheio de fé, a igreja lotada. E aí aqueles pregadores de cura, né? Irmã, você crê que Jesus pode te curar? Aí ela disse, sabe o quê? Creio não, meu filho. Nunca esqueci, irmão. A igreja fez assim, ó. Creio não, meu filho. Eu não tenho mais fé para isso, não. Eu acho que eu vou morrer mesmo. Gente, que tinha de mulher gosta de chorar, né, meu? Papocar de choro, medonho, chorando de mulher. Rapaz, eu lembro, não esqueço, não creio. Você não crê, não? Creio não. Mas eu creio, minha irmã. Em nome de Jesus, orou, a mulher caiu no chão, o família ponto, matou a mulher. E a mulher não voltava, meu irmão, e pai bola. Resumo da ópera. Uma meia hora depois, meu irmão, essa mulher se levantou, saiu correndo no meio dessa igreja. Só faltou estourar de gente gritando. E parecia que era combinado, meu irmão. Ela passava correndo, lotada, a igreja abria assim, ó. E ela deu umas 2 voltas em cima da igreja. Lá na história, o altar é maior do que esse. Subia a escada, descia a escada. Meu irmão, depois, nem precisava subir no altar. Ele, quem quer ser curado? Não recebe. A pessoa já caía por lá, era curado lá mesmo. Teve gente que saiu de lá 3 horas da manhã, lá, sendo operado no chão, lá, rodopiando. Sabe por quê, meu irmão? Porque a desesperança gera
desesperança. Mas a esperança em Deus gera fé. Quem está entendendo? Amém ou não amém? Por último, diz assim, ó. Na cruz, Jesus recebeu o que era nosso. Vamos ler todo mundo junto. Todo mundo junto. 1, 2, 3. Na cruz... Quem entende isso, irmão? O que era nosso? A morte. A morte era nossa, irmão. Sabe o que era nosso? O inferno. Era uma garantia, certeza. Qual é a sua certeza? Ir para o inferno. A morte. O que Jesus levou para nós? Em nós, a morte. O que ele nos deu? A vida. Amém ou não amém? Porque aquele que está em Cristo é nova... A tua vida muda, a vida muda. Pastor, muda. Tem que ser mudada, tem que ser transformada. Então na cruz, Jesus recebeu a nossa culpa, a nossa condenação, o nosso pecado. Hoje Jesus está fazendo com você o mesmo caminho de Emaús, o mesmo. Eles, porém... No versículo 29, insistiram muito, fique conosco, pois o dia findou e está chegando a noite. Então entrou com eles para ficar na sua casa. E naquele momento eles tiveram o quê? Revelação. Irmão, só acontece quando você entra Jesus. Fica, permanece, faz morada. Eu sou teu e o Senhor é meu. Lá no final eles falam assim, ó, por acaso não ardia, quando Jesus sumiu, não ardia o nosso coração quando ele falava? Meu Deus do céu, eu não sei você, irmão, mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, há muito tempo atrás, meu coração ardia. Eu não fui, antes de ser crente, irmão, eu já li a Bíblia, e o meu coração não ardia. Eu lia a Bíblia e bebia, prostituía, fazia tudo. Meu coração não ardia. Mas um dia, o Espírito de Deus entrou na minha vida. E quando eu li a palavra de Deus, aquilo começou a arder. Quem aqui já assistiu aquele filme, Paulo, o apóstolo de Cristo? Quem assistiu? Né? Se você não assistiu, assista. Eu assisti ontem no YouTube. Né? É R$3,90, viu, irmão, para alugar? Bem baratinho, dá para todo mundo assistir. Rapaz, tem uma cena que ele fala assim, ó, ele está pregando não, ele está falando pro carcereiro. É a última prisão de Paulo, tá? Não é a primeira, é a segunda lá em Roma, que dali ele vai morrer. E aí o cara que bateu nele, sabe, levou ele à morte, estava batendo em Lucas, o discípulo dele no filme. Ele fala pro cara, lá no finalzinho, o cara senta com ele no banco e ele diz assim, ó, sabe uma coisa? Aquilo que vocês que não são cristãos lutam, morrem, é comparado. Quem aqui já navegou, irmão, no mar? Quem aqui já andou no mar? Aleluia. No açude, numa lagoa, numa piscina, numa bacia. Mas ele fala do mar, né? Aí ele fala assim, ó, se você pega um punhado de água na mão, vocês lutam e morrem por esse punhado de água comparado com a vida do ser humano. Que por mais que você tente segurar essa água na sua mão, ela vai se esvair. Você não vai conseguir fazer com que ela fique na sua mão. Mas eu, como cristão, eu luto pela imensidão do mar. Porque a minha vida não é essa vida. A minha vida é a vida vindoura em Cristo Jesus. Quem está entendendo isso? Amém? Fique de pé. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Não conversa não, fica só de pé, viu, irmão? Lá em 1 Coríntios 15:55 diz assim, ó. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O que é um aguilhão, irmão? Vamos botar aí, querido. Aleluia, está ali já. No grego, fala kentron, que é a mesma coisa de picada,
como uma picada de abelha. E uma historinha interessante, para você entender onde está a morte, a tua força, né? Essa picada, esse veneno. Um pai com seus filhos entraram no carro e foram tirar férias. Aleluia. Eu declaro que você vai tirar muitas férias com a sua família, amém? E não vai voltar devendo, né? Que o problema não é tirar férias, o problema é voltar devendo. E quando eles estavam ali no carro, entrou uma abelha. E aí as crianças atrás ficaram desesperadas. Quem já foi picado aqui por uma abelha, irmão? Meu Deus do céu. É terrível, né? Eu fui picado quando era criança. Depois de velho também, eu venho andando de moto. O Israel também já foi picado, né? A gente estava lá no Parque do Cocó. Aí tinha uma bolinha assim embaixo. Ele achou que era uma bolinha, era um maribondo. Foi lá, puxou e as abelhas correndo atrás dele, picando. Terrível, o bichinho ficou todo inchado. E aí as abelhas dentro do carro, e as crianças gritando. E aí o pai foi lá e pegou a abelha na mão. E as crianças na mão. E a abelha picou o pai, irmão. Só sabe quem já levou uma picada, né, irmão? Como dói uma picada de abelha. Quem tem ali fica terrível. E aí ele abriu o vidro do carro e jogou a abelha fora. E aí as crianças falaram: pai, fecha rápido o vidro, porque senão a abelha vai voltar e nos picar. E aí o pai olhou, porque mesmo que ela volte, ela não vai picar vocês, porque o aguilhão está aqui na palma da minha mão. Foi isso que Jesus fez por nós. Por mais que a morte tente contra a tua vida, não há nenhuma coisa que estão em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada, nem altura, profundidade, altitude, nada, nada. É isso que Jesus fez por nós. Esse é o poder da ressurreição. Esse é o poder. Aquilo que nós não poderíamos fazer, Ele fez. Feche seus olhos. Deixa eu orar com você aqui. De olhos fechados, queridos. Esse é o momento da Páscoa, da ressurreição. Faça uma oração ao Senhor. Será que você está cheio de esperança ou desesperança? Eu quero lhe dizer uma coisa: o seu Rei, o seu Senhor, o seu Salvador, Cristo, Ele vive. Ele vive.